sobrou mais meia página e dessa forma completou a tarefa. O total de páginas que ele teria que digitar era. Aí vocês estão com aquela cara assim, caraca, eu não vou fazer isso. Vocês têm que ver o tamanho da interrogação que está na testa de vocês. Tá certo? Você está pensando assim, porra, Valéria, você entendeu o que você pôs nessa questão? Não foi eu que fiz essa questão, não. Essa questão é da Carlos Chagas. Olha só. Ele tem X páginas. O primeiro é o quê? Metade mais meia página. Certo? Sobra o quê? X menos X sobre 2 mais meia página. Não é isso? Então, o segundo... Isso aqui é no primeiro, não é? No segundo é o quê? Metade do que sobrou mais meia página. Certo ou errado? Sobra o quê? X menos isso daqui, menos o que eu digitei agora. Então, menos essa galera toda aqui, ó. X menos X sobre 2 mais meio sobre 2, não é isso? Mais meia página. É isso que sobra? E aí, o que ele digita por último? Metade disso... mais meia página? É ou não é? Tô certo? Então eu pego metade dessa galera aqui toda, mais meia página, tem que o quê? Dar quanto? 0. Não é isso? Tudo bem? Aí vocês estão assim, putz. Tempo na prova para fazer uma questão desse tamanho? Tem espaço para fazer uma questão desse tamanho? Tudo bem. Concordo com todos vocês. Foi assim que vocês pensaram? Não? Como é que você pensou? Desenhando? Tá, esquece o desenho. Quem mais pensou sem ser desenhando? Quem pensou? Você pensou assim? Você pensou assim? Não? Olha só. Se eu desenhar, vamos ver se lá. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro... faz o quê? Metade mais meia página. Olha o meu raciocínio. Ele faz metade mais meia página. Se daqui para cá é meia página, então daqui para cá também é meia página. Porque não é metade mais meia página? Entendeu? Presta atenção. Metade da Valéria mais meia Valéria dá uma Valéria inteira. Concorda? Acredite. Olha só. Metade de um pincel mais meio pincel dá um pincel inteiro. Enxergaram isso? Então, metade para lá com metade para cá, aqui foi uma página. Mas não é sempre metade? Se eu estou indo para lá dividindo por 2, quando eu voltar, multiplico por 2. 1 vezes 2, 2. Vezes 2, 4. Nos primeiros 15 minutos ele digita 4 páginas. Nos segundos 15 minutos ele digita 2 páginas. E nos terceiros, nos últimos 15 minutos ele digita 1 página. Ele tinha um total de 7 páginas. Quer tirar a prova? 7 dividido por 2, 3,5. Mais meia página, 4. Sobram 3. Metade de 3, 1,5. Mais meia página, 2. Sobram 1 página. Metade de 1, meia. Mais meia página, 1 inteira. Entenderam? Aí, eu não sei se foi assim que você pensou quando você falou de desenho, o que for. Eu sempre penso assim. Sempre quando eles colocam sobre o restante, eu vou
fazendo, sabe? Esqueminha. Agora, você vai fazendo, vai diminuindo, vai diminuindo. É igual aquela questão, vocês conhecem uma questão que caiu? Foi na prova, foi perto de uma daquelas festas nordestinas de igreja que tem perto. Foi perto de uma daquelas festas, comemorações que tem lá. Que o José estava duro. Aí ele chegou na igreja, chegou para o Santo Antônio e falou assim, Santo Antônio, me ajuda. Aí ele olhava para o Santo Antônio olhava para ele, aí veio na cabeça dele. Aí ele falou com o Santo Antônio assim, se o senhor dobrar o que eu tenho no bolso, eu vou dar R$10 para a caixinha da igreja. Quando ele enfiou a mão no bolso, o Santo Antônio tinha dobrado o que ele tinha no bolso. Ele foi lá, né? Vou cumprir, né? É pecado, não cumprir. Deu R$10 para a caixinha. Ele pensou assim, se funcionou para o Santo Antônio, que é homem, vai funcionar para a Santa Edvige, que é mulher. Aí foi lá na Santa Edvige. Chegou lá a Santa Edvige, advogada. Se você dobrar o que eu tenho no bolso, eu dou R$10 para a caixinha da igreja. Quando ele enfiou, tinha dobrado. Ele pensou e falou assim, olha, se funcionou com ela, vai funcionar com o Santo Expedito, que é o santo das causas impossíveis. Chegou o Santo Expedito, mandou ele dobrar. O Santo Expedito dobrou, ele deu R$10 para a igreja. Ele falou assim, tá fácil de ganhar dinheiro hoje? Aí ele foi para mais um santo. Quando ele foi chegando, ele enfiou a mão no bolso, não tinha mais dinheiro. Quanto que ele tinha no início? Entenderam? Foi questão de prova. Quanto que ele tinha no início? Entenderam? A pergunta era quando ele chegou na primeira promessa, antes do primeiro milagre acontecer, quanto que ele tinha no bolso? Essa era a pergunta da prova. Entenderam? Aí você fala assim, não, Valéria, é difícil pensar isso? Não é não. Olha só. Vamos pensar? São 3 santos, né? Santo 1, Santo 2, Santo 3. Quando ele chegou para o 4º santo, ele estava duro, nem R$1 no bolso. Então, não tinha como dobrar, dobro de 0 é 0, ele vai ficar com 0 pro resto da vida, né? O que aconteceu aqui? Ele dobrou o que tinha no bolso, deu R$10 para a igreja e ficou sem nada. Certo? Então, quer dizer que ele tinha R$5 no bolso, não é? Porque o dobro de 5 dá 10. Concorda? Só que esse 5 foi a sobra daqui, não foi? 5 que sobrou, mais os 10 que ele deu para a igreja, tem que ser o dobro do que ele tinha antes, concorda? Certo? Que vai dar 7,50. Que na verdade é o que sobrou daqui. Não é verdade? Então 7,50 mais o que ele deu para a igreja tem que dar o dobro do que ele tinha no começo. Ou seja, 17,50 dividido por 2, R$8,75. Entenderam? E realmente, uma pessoa que tem R$8,75 no bolso, está desesperado. Só milagre mesmo para poder melhorar. Se for o único dinheiro do bolso, presta atenção, essa questão aqui caiu na Carlos Chagas, tá? Aí essa questão da Carlos Chagas, das páginas ali, aí logo depois que ela caiu, eles fizeram uma que eu sei que eu recebi pelo meu e-mail. 5 ladrões foram ao banco roubar diamantes. O primeiro roubou metade do que tinha, mais uma pedra. O segundo roubou metade do que sobrou, mais uma pedra. O terceiro roubou, chegou lá, roubou metade do que sobrou, mais uma pedra. O quarto roubou metade do que sobrou, mais uma pedra. O quinto chegou lá, tinha acabado o diamante, a polícia chegou e ele foi preso. Ele quer dedurar o restante. Quantos diamantes tinham para ele poder conseguir dedurar todo mundo? Não é o mesmo raciocínio das páginas? É ou não é? Se, olha só, aqui já não é meia página, tá vendo? Ó? Se daqui para cá é metade mais uma pedra, então, se daqui para cá, ó, é metade, daqui para cá também é metade. Se metade do que sobrou equivale a uma pedra, então o que sobrou por inteiro são 2 pedras.
são? Tudo bem? Se aqui são 2, o dobro, 4. O dobro, 8. O dobro, 16. Enxergou? Aí você faz a conta, ó. 6, 14, 30 pedras. Tira a prova, metade de 30. 15, mais uma pedra. 16. Sobram 14. Metade de 14. 7, mais uma pedra. É o que o segundo roubou. 8. Sobraram 6. Metade de 6. 3, mais uma pedra. Sobraram 4. Não é isso? Deu 4 para o segundo. Sobraram 2. Metade de 2, 1, mais uma pedra, 2. Aí você vira e fala assim, Valéria, e se não fosse metade, se fosse um terço, você ia triplicando, voltando. Dá na mesma. Tá certo? Mas eles não complicam muito, não. Mas que eu vi até hoje foi com meia e acabou. Tá bom? Laranja. Foi em qual prova que caiu da laranja, que eu não lembro mais? Hein? Qual que é da laranja? É a mesma coisa, é. Eu acho que eu sei qual que é. Eu não lembro que prova que foi. Todo mundo pensa em fazer a expressão daquele tamanho, entendeu? Eu não sei. Eu sei que conta, por exemplo, a maldade do professor que vocês não têm, né? Mas todas as vezes que eu leio uma questão, fiz essa linha, fiz a segunda, se tem uma terceira, eu já não faço mais. Não, presta atenção. Mas eu não faço porque deve existir uma maneira mais fácil. Deu para entender? Nenhuma questão de prova de concurso, com raríssimas exceções que eu já vi até hoje, mas raríssimas mesmo, ocupam mais de 3, 4 linhas, sabe? Eu já peguei uma questão da CESP, de matemática financeira, que aí dava porque eu tinha que fazer um sistema de amortização e eu tinha que construir a planilha inteira para chegar na resposta. Mas aí é esperado, né? Quem faz a matemática financeira e sabe que cai a amortização, pode cair uma planilha em prova. Mas eu lembro dessa. Agora, matemática, resolvi uma de logaritmo uma vez, não deu mais do que 3 linhas, não. Eu começo a resolver, eu tive que escrever mais do que 3 linhas, pode saber. É uma questão que ou vai eliminar uma galera imensa, ou tem uma outra maneira mais fácil de fazer. Só que na hora da prova não dá para ficar pensando maneira mais fácil de fazer, né, gente? Né? Na hora da prova, o teor, né? Tô nervoso, conta muito mais, né? Eu morro de medo de vocês ficarem nervosos no dia da prova. Você sabe que eu fico nervoso, joga lá para mim, né? Você sabe que eu fico nervosa, né? Eu nem durmo, né? O pessoal que vai fazer correio, que eu tô dando aula para eles, vai começar no sábado de manhã. Enquanto vocês não me ligarem e falar que foram bem na prova, eu não vou ficar quieta. Eu fico doida para um aluno ligar e falar assim, nossa, Valéria, caiu isso. Nossa, sabe aquilo que você deu? Caiu também. Eu fico doida para vocês me ligar e falar isso. Enquanto alguém não me liga, eu não sossego. Vocês acreditam nisso? Tá bom. Pode ir? Todos os números com expansão decimal finita ou infinita e periódica sempre são números racionais. Isso significa que sempre existem frações capazes de representá-los. Pois bem, frações chamadas geratrizes. Presta atenção. 0,44444 ou 17, ou o que for. Lembra dessa matéria? Dízima periódica? Então, quando eu estiver fazendo uma operação do tipo, olha, 0,333 mais 0,555 sobre 0,999. Presta atenção. Eu estou pondo os 3 pontinhos aqui, mas se eu puser o tracinho em cima, também vale, tá? O tracinho em cima do número que eu ponho é o que está repetindo. Tá bom? Tá vendo aqui, ó? Eu não preciso de pôr a dízima. Só que algumas editoras, né? Eles não colocam porque o tracinho fica muito fininho. Ou borra. E aí eu sou obrigada a anular a questão. Então eles preferem colocar os pontinhos, entendeu? Para não ter problema de errar, coisa boba, né?
Mas tudo bem. Olha só. Você pega o número que está sendo repetido. Quem é? 3. Aqui, 5. Embaixo, 9. E é 9 para cada algarismo que tem esse número. Esse número tem um algarismo, 9. Um algarismo, 9. Um algarismo, 9. Entendeu? Acabou. Soma. 8 nonos sobre... Ô, Valéria, mas 9 sobre 9 é 1. Tem problema. 9 sobre 9. Se você quiser pôr 1, põe logo. Então a resposta vai ser 8 nonos. Mas como criatura que 9 sobre 0,999999999 é 1? Não é, Valéria, é 9999999. Não é isso que fica na cabeça de vocês? Dá a impressão que a gente está acochambrando. Não é isso? Dá a impressão que eu estou inventando. Na verdade, não. Na verdade, pauta, presta atenção. Aquilo ali que eu estou dando para vocês é um macete. No fundo, essa matéria chama-se progressão geométrica. Que nenhum de vocês aprende em PG. Vocês aprendem isso lá na 5ª série, depois vai ver PG lá no 2º grau, e nem lembra que uma coisa tem a ver com a outra. Na verdade, existe uma coisa chamada progressão geométrica infinita. Tá certo? E existe uma fórmula que fala o seguinte: a soma de uma progressão infinita é o limite quando x tende a 0, tá certo? Quando x tende a 0. Quando q tende a 0, de A1 sobre 1 menos q. Então, significa que aquilo que a gente está fazendo tende para o infinito. Tá certo? Indo para o infinito vai tender a 1. Vai chegar próximo de 1. Mas não é exatamente 1. Mas em termos de fazer conta e tudo mais, fica sendo 1 porque ele tende a 1. Tá certo? Se eu fizer o seguinte, aí é limite. Não, Valéria, mas limite você vai dar? Não. Na verdade, é o limite, e a nível de 2º grau, a gente fala que a soma, quando tende para o infinito, é a 1 sobre 1 menos q. Sempre que você vir numa prova, somando, por exemplo, 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, mais 1/32, mais 1/64, mais 1/128, mais 1/256, mais 1/512, mais 1.024, mais 1/2048, mais 1/4096, mais 9.192, não, 8.192, entendeu? Aí você vai somando, morre, deixa de herança para o seu filho, entendeu? E ele continua somando geração após geração. Depois de ser recuperado da sua morte, você reencarna na mesma família para acabar de pagar os seus pecados. E aí você continua somando ainda. Mas você tem certeza, antes da sua primeira morte, tá certo? Que dava 2. Você falou antes de morrer da primeira vez, foi o que te salvou, foi o que te não mandou para o inferno. Entendeu? Olha só. Se eu fizer 1 mais meio, mais 1/4, mais... vai dar 2. Por quê? Toda soma infinita é A1 sobre 1 menos Q. A1, primeiro termo, é 1. Sobre 1 menos Q é a razão. É por quanto que eu estou multiplicando cada termo somado. Tá certo? Então, olha só. 1 vezes meio, meio vezes meio, 1/4 vezes meio, 1/8. Tá vendo? Que eu estou multiplicando por meio, ou indo dividindo por 2, não é isso? Tá vendo? Então é meio, não é? 1 sobre meio vai dar 2. Entenderam? Entenderam? E aí, quando eu pego uma dízima periódica, por exemplo, 0,44,
infinitamente, o que é isso daqui, na verdade? 4 décimos mais 4 centésimos mais 4 milésimos infinitamente, não é? Concorda? Ora, se é infinito, é A1 sobre 1 menos Q. Não é? Quem é o A1? Tem alguém aí, pô? Quem é o A1? Vocês estão copiando, né, seus bosta? Quem que é o A1? 4 décimos. 1 menos. Por quem que eu estou multiplicando? 1 décimo. Não é isso? Então é 1 menos 1 décimo. Quanto que é 1 menos 1 décimo? 9 décimos. O 10 pode cortar? Enxergaram de onde que eu tiro o 9 da fórmula? Enxergaram? Um 9 para cada algarismo, de onde que ele aparece? É claro que a gente economiza conta, né? Mas o macete, um 9 para cada algarismo, vem daqui, ó. Não é inventado. Tá certo? Vem daqui, ó. Tá certo? Isso daqui eu ainda brinco com os alunos, que é sempre que tiver reticências lá na sua prova, 3 pontinhos, eu não sei que prova que você está fazendo, apareceu 3 pontinhos, é infinito, não é? Se é infinito é A1 menos Q, é a única matéria do segundo grau, é a única matéria do segundo grau que te permite calcular o infinito. Apareceu na prova é A1 sobre 1 menos Q. Tá certo? Você quer um amor infinito? Que poema você recicla para ela? A1 sobre 1 menos Q. Tá certo? Já que estamos falando de roupas, você quer uma festa infinitamente bela? Qual é a marca que você usa? A1 sobre 1 menos Q. Não é não? Você quer um emprego que você ganhe infinitamente bem? Qual é o órgão governamental em que você vai se inscrever? A1 sobre 1 menos Q. Não é? Ou não é? Tô zoando, mas funciona. Pode ir lá, deixa lá pra mim que eu vou pagar o lado de cá. Aí tem um cara lá atrás me perguntando assim. Ele tá assim. Mas ela tá enrolando a gente, porque tem hora que não repete todo mundo. Tem hora que só repete alguns. Ninguém pensou nisso, não? Pensou? Pensou? Olha só. Pode deixar lá, Carlos. 0, deixa eu pensar aqui. Pode deixar lá para mim, tá? Caruaru, Pernambuco, Mirialine, Girlane, Paulo e Túlio. Muito obrigada, a aula está ótima. Que bom que vocês estão gostando. Valéria, tô pé da vida. Por quê? Por ter perdido sua aula. Demorei 25 minutos para estacionar. Esquenta, né? Eu demorei 1 hora para aqui chegar. Alexandre... Beijos, Alexandre, meninas de... Nossa, São José do Rio Preto. Muito obrigada, São José do Rio Preto. Vem aqui, ó. Então, vamos lá. Já que você já chegou, já sentou, presta atenção. Como que eu vou fazer isso daqui? Tem uma dízima e tem um cara que não é dízima, não é? Separa os dois. Eu faço isso aqui, ó. Olha só. Eu separo, sempre. Enxergou? O que é esse cara de cá? 2 décimos. Do lado de lá é uma dízima? Então é 1/9, não é? Só que ele está afastado da vírgula, não tá? O que é afastar da vírgula, né? Dividir por 10? Se você divide por 10 uma vez, você afasta da vírgula uma vez. Se você dividir por 100, são 2 casas decimais, não são?
Se você dividir por 1.000, 3 casas desse